Neste momento sagrado, quero que você feche os olhos por um instante e sinta o peso das batalhas que tem carregado. Sinta o cansaço das lutas silenciosas, das perseguições injustas, dos gigantes que parecem invencíveis diante de você. Mas hoje algo está prestes a mudar. Hoje, você não é mais apenas um espectador da sua própria história. Hoje, você se torna o protagonista de um milagre. Existe uma história nas Escrituras Sagradas que poucos compreendem em sua profundidade. Não é apenas sobre um jovem pastor que derrotou um gigante. É sobre Vok. É sobre cada um de nós que, mesmo pequenos aos olhos do mundo, carregamos dentro de nós a unção do Altíssimo. Davi não pediu para ser ungido rei. Ele estava apenas cuidando das ovelhas de seu pai, no anonimato dos campos, quando o profeta Samuel chegou. Enquanto todos os irmãos mais velhos, mais altos e mais fortes se apresentavam, Deus disse não para cada um deles. E então veio a pergunta, que mudaria tudo a Cabarancei: os teus filhos? E a resposta: ainda falta o menor. Você já se sentiu assim? O menor? O esquecido? Aquele que ninguém espera? Deixe-me trazer uma verdade que vai libertar sua alma. Quando Deus escolhe, ninguém pode rejeitar. Quando o céu decreta, a terra obedece. Davi foi chamado não porque era o mais forte, mas porque seu coração pulsava na frequência do Criador. E por causa dessa unção que ele não pediu, Davi começou a ser perseguido, embejado, caluniado, teve que fugir, se esconder em cavernas, viver como foragido por causa de algo que o próprio Deus lhe deu. Se você está sendo atacado hoje por causa da sua fé, do seu dom, da sua chamada, saiba, você está no caminho certo. O inferno só ataca quem ameaça suas estruturas. Mas ouça esta verdade libertadora: nem tudo é guerra. Junto com a túnica de José, vieram as perseguições, mas também vieram os sonhos, as visões, as interpretações, as palavras de esperança. Você não é apenas alguém que está sendo testado. Você é alguém que carrega palavras de vida para os desesperançados. Imagine a cena: Israel acampado de um lado do vale, os filisteus do outro, e no meio, um gigante de 3 metros, chamado Golias, fazendo uma proposta terrível, por 40 dias seguidos: dai-me um só homem. E ninguém se atrevia. Cada dia que passava sem resposta, o gigante avançava mais um pouco, invadindo o território, roubando paz, instalando medo. Quantos gigantes estão na sua vida fazendo a mesma coisa? O gigante da doença, o gigante da dívida, o gigante da solidão, o gigante da depressão. E cada dia que você não se posiciona, ele avança mais. Mas hoje eu profetizo sobre você: chegou a hora de colocar limite no gigante. Chegou a hora de ele recuar. Quando Davi chegou naquele campo de batalha, ele não foi para lutar. Foi apenas levar comida para os irmãos. Mas às vezes Deus te coloca no lugar certo, na hora certa. Não pelos seus planos, mas pelos planos dele. E quando Davi ouviu o gigante afrontar o exército do Deus vivo, algo queimou dentro dele. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Perceba, Davi não tinha armadura, não tinha treinamento militar, tinha apenas testemunhos. Eu matei um leão, eu matei um urso, e esse gigante vai cair também. Amado, você precisa ter testemunhos para contar. Você precisa lembrar das vezes que Deus te livrou, te sustentou, te carregou, porque é nos testemunhos passados que encontramos fé para os gigantes presentes. Saul tentou vestir Davi com sua própria armadura. Quantas vezes tentaram te fazer lutar com armas que não são suas, te fazer ser quem você não é? Davi teve a coragem de dizer: não consigo andar com isso, vou do jeito que sei, e pegou 5 pedras lisas do ribeiro. 5 pedras. Não porque podia errar, mas porque Golias tinha 4 irmãos. Davi não foi preparado apenas para uma vitória. Foi preparado para derrubar todos os gigantes da linhagem. E você também vai derrubar não apenas um problema, mas toda a genealogia de maldições que tentou te destruir. Quando Davi correu em direção ao gigante, sim, ele correu, não recuou, ele colocou a pedra na funda e, enquanto girava, talvez tenha cantado: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E a pedra voou 4 centímetros. Era o único espaço desprotegido na testa de Golias. E Davi acertou exatamente ali. Você sabe por quê? Porque quando Deus quer dar vitória ao seu filho, ele cega o inimigo e guia a mão do seu ungido. Aquela pedra não foi lançada apenas por força humana, foi dirigida pela mão do Altíssimo. E quando o gigante caiu, Davi subiu sobre ele, pegou a própria espada do gigante e cortou sua cabeça. Às vezes,
Deus te faz vencer o inimigo com as próprias armas dele. A doença que veio te matar se torna testemunho de cura. A crise financeira que veio te destruir se torna porta para a prosperidade. O relacionamento que te feriu se torna escola para o amor verdadeiro. Mas a história não termina aí. Davi foi tão perseguido depois dessa vitória que teve que se esconder numa caverna. E enquanto estava lá, pensando estar sozinho, 400 homens problemáticos vieram até ele, endividados, amargurados, perseguidos. Davi precisava de apoio, mas Deus mandou pessoas para ele apoiar. Já passou por isso? Você está precisando de um abraço, mas Deus te manda alguém para você abraçar? Está precisando de oração, mas Deus manda alguém para você orar? Isso não é cruel, isso é treinamento, porque Deus usou Davi para transformar 400 problemáticos em 400 valentes. E está usando suas dores para transformar você em instrumento de cura. O Salmo 144 declara: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Cada luta que você enfrenta não é para te destruir, é para te treinar. Cada gigante que você derruba não é apenas vitória sua, é testemunho para os que virão depois. Agora, quero fazer uma oração poderosa sobre você, Pai Celestial. Deus de Davi, Deus dos impossíveis, eu me coloco diante de ti, carregando este filho amado, esta filha preciosa, que hoje ouve estas palavras. Senhor, eu declaro que todo gigante que está de pé, na vida dele, na vida dela vai cair. Porque maior é aquele que está nele do que aquele que está no mundo. Pai, eu profetizo que assim como treinaste as mãos de Davi, estás treinando as mãos deste teu filho neste momento. As pedradas que ele tem dado não são em vão. Cada lágrima derramada está sendo contada. Cada madrugada de guerra está sendo registrada. E hoje, Senhor, eu decreto: chegou a hora da virada. Que este filho saia deste momento não mais como vítima, mas como vitorioso. Não mais como derrotado, mas como valente do Senhor. Eu decreto que a unção que estava sobre Davi está sendo derramada agora. Unção para acertar o alvo. Unção para derrubar gigantes. Unção para transformar desertos em jardins. E declaro: ninguém vai tomar o que é dele, o que é dela. Porque quando Deus dá, ninguém tira. Quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus decreta vitória, todo inferno tem que recuar. Em nome de Jesus, tá feito. Tá decretado. Está selado. Amém. Filho, você não chegou até aqui por acaso. Esta mensagem foi escrita especialmente para você. Levante-se agora. Sacuda a poeira. Pegue suas 5 pedras, que são sua fé, sua oração, sua palavra, seu testemunho, sua adoração, e corra em direção ao seu gigante. Porque hoje não é dia de recuar. Hoje é dia de avançar. E quando você avançar, toda a terra vai tremer. Os céus vão se abrir. E o próprio Deus vai dirigir a pedra que você lançar. Seu gigante vai cair. E quando ele cair, multidões vão saber que o Senhor é Deus. Você é mais que vencedor. Você é valente do Senhor. E a vitória já está decretada em seu nome.